Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início a mais um culto, essa quarta-feira. E nós vamos te dar um tempinho para você estar convidando seus amigos, parentes, as pessoas a qual você ama, para ouvir a respeito do nosso Senhor. Enquanto você vai convidando aí os seus amigos, eu te convido a você abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Enquanto você está abrindo, para que você possa entender, vou te explicar o que estava acontecendo assim. As pessoas, o povo daquela época começou a virar as costas para o Senhor, a ponto de acontecer muitas coisas ruins, porque eles viraram as costas para o Senhor. E Jeremias clamou ao Senhor: Senhor, por que está acontecendo tudo isso comigo? Por que essas coisas ruins, Senhor, estão me perseguindo? Meus inimigos estão me perseguindo. E no versículo 19, a resposta do Senhor para Jeremias era o caminho de volta para ele. Abra sua Bíblia aí, capítulo 15, versículo 19. E diz assim: e o Senhor respondeu: se você voltar, eu receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser coisas aproveitáveis e não palavras inúteis, você será o meu profeta novamente. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. O Senhor mostrou a Jeremias o caminho, o que ele devia fazer para que as coisas se cessassem e o Senhor pudesse o abençoar. Eu não sei que você está aí, você está longe do Senhor, ou você não conhece o Senhor. As coisas têm dado errado para você, as coisas têm desmoronado ao seu redor. Talvez você abandonou Jesus e não quis mais o saber dele. Essa é a resposta do Senhor para você essa noite. Se você voltar, eu vou te fazer meu profeta. Se você voltar, as tuas palavras serão as minhas palavras. Volte para o Senhor nessa noite, querido. Essa é a vontade dele. Antes que seja tarde, antes que você possa chegar e procurar os seus amigos da igreja e eles não estiverem aqui, porque o Senhor os levou. Seja você que vai voltar hoje para o Senhor. Não queira viver longe. Talvez você está fraco. Eu ouvi a respeito do jovem paralítico, um homem paralítico. Ele por si só, ele não podia chegar até Jesus, mas os amigos dele carregaram ele até o Senhor. Você pode ter certeza, irmão, que os nossos pastores, os irmãos, têm orado por você. Talvez você não tenha força, você está paralítico na fé para se achegar diante do Senhor, mas os nossos pastores, os irmãos, têm orado por você para que você se achegue diante dele arrependido. Por isso, diga as palavras aproveitáveis diante do Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, tu és digno de glória, digno de honra, e o Senhor te trará de volta. Basta você querer voltar, irmão. Eu creio que aquele homem paralítico que foi carregado, não foi carregado forçado, com certeza ele quis. Se você quiser, os irmãos estarão orando por você. Queira voltar nessa noite, amém? Vamos declarar ao Senhor: Senhor, tu és digno de glória, Pai, digno de honra. Só o Senhor pode fazer o que os homens não fazem. Tu és digno, Senhor. Nós te adoramos pela tua beleza, pela tua santidade. Tu és digno, Jesus. Adore ao Senhor, irmão, na sua casa. Ele se faz presente. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória, toda a glória, toda a honra, levantamos nossas mãos para teu nome. Digno de glória, toda a glória, toda a honra, levantamos nós. Adora ao Senhor, para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor, não há outro, Jesus. Só tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai. Nós queremos nos achegar diante do Senhor, porque não há outro igual a ti. Por mais que nós procuramos, Senhor, com a força do nosso braço nós não conseguimos. Nós sabemos que só tu és o Deus. Tu és digno de glória, digno de honra, merecedor do nosso louvor. Tu és digno, Senhor. Diga ao Senhor, porque grande és tu, Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia, tu és digno, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estar orando em nome de Jesus neste momento, para que Deus Ele possa continuar fazendo maravilhas na nossa vida. Oremos ao Senhor. Pai, Senhor, nesta noite nós te agradecemos, porque não somos dignos, Senhor, de estar na tua presença, mas o Senhor assim tem nos escolhido, ó Pai. O Senhor tem, ó Pai Santo, amado Deus, cuidado de nós, ainda que não mereçamos, mas nós oramos, pedimos a tua santa presença, Pai, sobre a nossa vida, Deus, sobre a vida dos irmãos, dos ouvintes, daqueles que estão nos assistindo nesta noite, ó Pai, e que o Senhor possa, Pai querido Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer maravilhas no meio do teu povo, Deus querido, aqueles que tiverem o coração disposto a se arrepender, que o Senhor então possa estar, meu Pai, sustentando, alimentando, Deus querido, e nesta noite nós te convidamos, ó Pai, seja bem-vindo no nosso meio, e que o Senhor, meu Pai amado Deus, toma nas tuas mãos, ó Pai, ó Deus, toda angústia, toda preocupação, todo medo,
Senhor, em nome de Jesus, porque nós sabemos, Pai, que, Senhor, temos vivido momentos de incerteza, de insegurança, mas o Senhor, Pai, é o nosso Deus, e ao Senhor nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque todo o poder, Pai amado Deus, é do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta noite eu vou te convidar a abrir sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 6, aleluia, a partir do versículo de número 28 até o versículo de número 40, e onde diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, aleluia, a partir do versículo de número 28. Glória a Deus. Como diz assim a palavra de Deus: então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer do pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Versículo 33: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de Deus, a vontade de meu Pai, é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Olha, amados, o Senhor Jesus, mais uma vez, ali em um diálogo com os discípulos, ele esclarece aos discípulos mais alguns itens da sua vinda na terra. Os discípulos estavam sempre perguntando a Jesus acerca de alguma coisa. E aí a gente vê, querido, que ele fez uma declaração essa que chama a nossa atenção, porque nós temos vivido um caos sobre a terra, problemas, dificuldades, lutas, provações. Sempre existiu, vai continuar existindo até o último dia. Mas só que muitas das vezes a solução, ela está próximo, ela está ao nosso alcance. Só que tem pessoas procurando solução para esses problemas em outros lugares. Ou seja, tem procurado beber água em poços estranhos. E aí, querido, quando você não tem certeza do que você quer, ou de quem você é, ou de onde você veio, ou para onde você vai, gera uma confusão. Mas acontece que a palavra de Deus não nos traz confusão. O Senhor Jesus aqui, ele se coloca
né, como a disposição do crente, a disposição daquele que está, né, vivendo uma vida difícil, uma vida, né, uma vida de uma certa forma tumultuada, uma vida agitada. Então Jesus, ele se coloca nessa noite, querido, mais uma vez. Jesus, ele dá uma declaração, ele falando assim, ó, versículo 35, eu sou o pão da vida. Jesus, ele falando, ele praticamente falando assim, olha, eu sou a solução. Qual é o seu problema? Eu estou aqui, eu resolvo o seu problema. E naquele momento ali, ele falando com os discípulos que é o pão da vida, os discípulos querendo saber mais sobre esse pão. Jesus falou assim, olha, você está comigo e não crê. E eles querendo, pedindo sinais a Jesus de o que ele faria para que eles viessem acreditar que de fato ele era o pão da vida. Talvez nessa noite você está em dúvida acerca de muitas coisas. E eu quero dizer para você que Jesus é a solução dos problemas da humanidade. Só que tem que hoje em dia, o que a comunidade, as pessoas menos está querendo é Jesus. Porque Jesus, eles acham Jesus exigente demais. Mas pelo contrário, Jesus, ele só vai tirar de nós aquilo que faz mal. Jesus, ele só vai nos impedir a ir a lugares, né, que nos matam. Mas Jesus se declarando a todo momento que ele é a vida. Eu sou o pão da vida. É a primeira das declarações, de muitas declarações de Jesus ali no livro de João. Aqui no livro de João. A primeira é uma das primeiras declarações, né, de eu sou, proferida por Jesus, contida no Evangelho segundo João. Porque Jesus, ele falou mais algumas coisas acerca do que ele é, do que ele representa. Jesus, ele está sempre mostrando o caminho. Jesus, ele tem sempre uma palavra que vai nos levar a um porto seguro. Querido, coisa maravilhosa quando a gente está em dúvida em alguma coisa e que a gente recebe uma luz e a gente começa a andar por aquela luz. E a gente começa a se esclarecer todas as nossas dúvidas. E o nosso caminho ser iluminado. Coisa boa quando você está perdido em um lugar, numa cidade estranha, que você não conhece ninguém, e que você ali, né, na dificuldade, procurando achar o caminho, e alguém fala com você, olha, é por ali. E que você começa a caminhar e de fato é verdade, é aqui. Encontrei o caminho. E Jesus, ele se declara para mim e para você nessa noite como caminho. Para os que estão fora, também para os que estão dentro. Porque tem gente também que está dentro e ele está perdido. Às vezes se perdeu em algum momento da sua vida, mas Jesus é o caminho. E aí a gente vê que cada um quando Jesus fala assim, eu sou, cada um tem um aspecto. Quando Jesus fala, cada um tem um aspecto diferente. Quando ele fala, eu sou o pão da vida. Olha, querido, o pão é um dos alimentos mais antigos do mundo. Naquela época, né, o pão, ele é um alimento que todo mundo conhece, porque o pão sacia fome. Quando se está, né, numa situação difícil, quando se está faminto, poxa, bem-aventurado quando encontra um pão. Mas Jesus, querido, é um pão muito mais além disso, porque esse é apenas um pão representativo. Jesus é o pão verdadeiro. Jesus
é o alimento verdadeiro. E aí a gente vê aqui, querido, Jesus aqui em João capítulo 8, versículo 12, ele fala assim, ó: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10, versículo 9, ele fala assim, ó: eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. A declaração eu sou o pão da vida informa-nos que Cristo é o sustento necessário da vida do ser humano. Olha, Jesus, ele tem que ser a razão da nossa vida, porque não tem como você adquirir uma família, contrair matrimônio, se Jesus não estiver presente. Não tem como educar uma família sem Jesus. Não tem como educar um filho sem Jesus. Então a gente vê, querido, que quando Jesus ele fala eu sou o pão da vida, ele fala assim, ó, eu sou a solução para a sua fome. Eu sou o seu verdadeiro alimento. Aquele que come deste pão nunca mais terá sede. Nunca mais terá fome. E aquele que bebe desta água nunca mais terá sede. Então Jesus se declara como socorro, bem presente na hora da angústia. E assim a gente vê, querido. E outra coisa que ele fala, ele se declara como pão, mas ele diz também uma outra frase no versículo de número 37, ele fala assim, versículo 37, ele diz assim: ele fala assim, aleluia, todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Tem palavra, né, tem tradução que fala que de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, Jesus, ele faz o convite, mas ele também sustenta. Ele fala, olha, se você entender, se você ouvir a minha palavra, se você entender o que eu estou falando para você, se você entender o que eu represento para você, se você vier a mim, de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Não importa o que você fez, não importa a situação a qual você está hoje, se você de fato vier a Jesus, de coração disposto, de coração arrependido, de maneira nenhuma te lançará fora. Enquanto aí na sociedade, querido, você vale o que você tem no bolso. Se você tem, você vale o que você tem. Se você não tem nada, você não vale nada. Mas para Jesus não existe essa política. A política de Jesus é diferente. Jesus, olha, ele quer de fato estar perto de mim. Ele quer de fato estar perto de você. E quando Jesus, querido, ele declara que aquele que for até a ele, né, todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Então Jesus está falando para você nessa noite, olha, as pessoas não te querem, porque as pessoas são exigentes. As pessoas só querem aqueles que podem me oferecer algo. E Jesus está falando assim, olha, comigo não tem isso. Se você vier a mim, eu não te rejeitarei.
quando Jesus morreu na cruz do Calvário, querido, ele fez por amor. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi por amor. Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu. Querido, nenhum de nós que hoje somos cristãos escolhemos a Jesus. Nenhum de nós queríamos a Jesus. A sociedade também de hoje não querem a Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele nos quer muito. Querido, se você acha que você não tem valor nenhum, aleluia, se você acha que você não tem valor nenhum, querido, pode contar que Jesus te aceita. Assim como aceitou a mim, pobre, miserável, pecador, assim como aceitou os irmãos em Cristo, que hoje estão na presença do Senhor em todos os lugares. Jesus promete receber todo de coração. Jesus promete receber de todo o coração todos os que se chegarem a Ele com arrependimento e fé. Jesus, Ele só faz uma exigência: que você se arrependa, e que você tenha fé, e que você creia nele. Os que assim vêm a Jesus fazem-no em resposta à graça de Deus que lhes foi concedida. Aleluia. Todos que assim fizerem fazem resposta ao grande amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade de Deus no versículo 39, querido. Versículo 39 fala que a vontade de Deus, a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Olha, Jesus, aquele que o Pai concedeu a Ele, Ele está cuidando para que nenhum se perca, porque Ele quer, querido, que no último dia haja uma ressurreição, e que você e eu estejamos no meio. Amém. Que a gente esteja ali, querido, no dia em que o Senhor arrebatar a igreja, que nenhum de nós venhamos nos perder. Esse é o desejo do Senhor. É importante o relacionamento entre a vontade de Deus e a responsabilidade humana. Não é da vontade de Deus que nenhum crente caia da graça, que ninguém se desvie e seja excluído da presença de Deus. Não é tampouco da sua vontade que alguém pereça, nem que deixe de vir ao conhecimento da verdade. Pelo contrário, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela tem um objetivo. Ela sempre teve um objetivo: salvação de almas. E nessa noite Deus te convida, amado, a ser salvo. Salvo pela graça. Por enquanto é de graça. Por enquanto, Jesus morreu ali e já pagou os nossos pecados. É de graça. Você não vai pagar nada com isso. Mas nesta noite o Senhor faz uma exigência: que você tenha arrependimento e fé. Em Gálatas capítulo 5, versículo 4 diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. E 2 Pedro capítulo 3, versículo 9:
o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pois bem, o Senhor é paciente conosco. O Senhor está dando tempo para que a humanidade se arrependa. O Senhor está dando tempo para que nós venhamos nos arrepender. O Senhor está dando tempo, querido, para que as almas sejam salvas. E diz a palavra de Deus que aí então virá o fim, quando todo ser humano nesta terra tomar conhecimento da verdade, então virá o fim. Então o Senhor está dando tempo para que você e eu, nós venhamos acertar o nosso caminho. Ainda é tempo, amado. Às vezes você está fora da presença de Deus, o diabo tem soprado no seu ouvido que para você não tem mais jeito. Querido, até para a morte para o Senhor Jesus tem jeito. Lembra de Lázaro? 4 dias. 4 dias. O Senhor ressuscitou Lázaro. E nessa noite o Senhor também quer te ressuscitar. O Senhor quer que você venha se reerguer na presença dEle, venha reacender a chama do Espírito Santo em ti. Em 1 Timóteo também, capítulo 2, versículo 4, diz assim, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, sem a salvação de vida eterna. Há, no entanto, muita diferença entre a perfeita vontade de Deus e a sua vontade permissiva. Deus não anula a responsabilidade do homem se arrepender e crer, mesmo que isso signifique a sua perfeita vontade não é realizada. Não tenha desculpa, querido. O Senhor, Ele não está liberando o homem aqui de se arrepender, porque quando alguém se arrepende, quando alguém, se arrepende de algo que fez, é sinal, querido, que algo novo vai acontecer na vida daquele que se arrependeu. E o nosso algo novo é o Senhor, é a palavra, é a verdade. E quando nós estamos na verdade do Senhor, nós temos conforto em Deus. Aleluia. Em Lucas capítulo 13, versículo 34, fala assim: uma certa vez Jesus, ele exclamou sobre a cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém, apesar de ser um povo de Deus, um povo prometido, mas estava fazendo, estava desagradando a vontade de Deus. E o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 13, 34, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e apedrejam os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, querido, vai ter situação na vida de alguém, o Senhor Jesus até quer salvar, mas ele será rejeitado, como aqui, Jesus fala aqui em Lucas capítulo 13, versículo 34, ele exclamando sobre Jerusalém, porque Jerusalém, apesar de ser um povo escolhido, está mandando por outro caminho. E o Senhor queria salvar Jerusalém, mas não podia, porque eles próprios não queriam. Eles mesmos não queriam que Jesus fizesse a obra. Então vai ter pessoas que o Senhor quer salvar, mas ele não vai querer ser salvo, ele não vai querer abandonar o favozinho de mel do mundo.
ele não vai querer abandonar. Então o Senhor não vai poder fazer nada por ele. O desejo de Deus de que todos creiam e sejam salvos no último dia não os isenta da responsabilidade de obedecer a sua voz e seguir. Em todo lugar, amado, tem quem manda. No céu tem quem manda, mas no inferno também tem quem manda. Na vida do crime tem quem manda. Então, onde você for, ou para o bem ou para o mal, você encontrará alguém superior a você. Você vai ser subordinado a alguém. Então o Senhor falando aqui, o desejo de Deus é que todos creiam e sejam salvos no último dia. Isso não isenta da responsabilidade de obedecer a sua voz e seguir. Em nome de Jesus, querido, nesta noite, o que o Senhor mais quer é estar contigo. O que o Senhor mais quer é estar, aleluia, é estar com você, é estar comigo. O que Deus mais quer, querido, é nos servir, é nos abençoar. Mas para isso, nós temos que obedecer a sua voz, obedecer a sua ordem. Em João capítulo 10, versículo 27, diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O Senhor falando aqui que as ovelhas dele ouve a sua voz, conhece a sua voz e o segue. De maneira nenhuma seguirá o estranho, porque não conhece a sua voz, não conhece o estranho. É onde ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não, o mercenário foge, quando vê, vira um lobo, ele corre. Mas nessa noite, querido, Deus quer estar com você. O Senhor quer bater um papo contigo. O Senhor quer ouvir o que você tem para dizer. João 14, 21 diz assim, ó: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e o revelarei a ele. Aleluia. Jesus orou na noite em que foi traído, dizendo de seus discípulos: tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, isto é, aquele que tomou o rumo da perdição eterna. Olha o Senhor Jesus, querido. Ele quer nesta noite, Ele quer ser o nosso dono. Querido, Ele quer cuidar de nós. O Senhor nessa noite, Ele quer que nós estejamos perto dEle. E no momento que nós tivermos, querido, alcançado esse patamar de estar na presença do Senhor, temos a certeza de uma coisa: seremos cuidados e muito bem cuidados pelo Senhor. Amados, o nosso testemunho hoje é um testemunho maravilhoso, porque outrora nós andávamos desgarrados como ovelhas do rebanho, não tínhamos projeto, não tínhamos um nome e muito menos uma identidade. Quando Jesus nos resgatou da perdição e do pecado, passamos ali a ter um Pai,
Porque Jesus dividiu a paternidade de Deus conosco. Quando ali ele morreu na cruz do Calvário, nós começamos a ter uma identidade. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12, diz assim, ó: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aqueles que estavam destinados à perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Mas aí a gente vê também, querido, quando fala aqui sobre o versículo 40, quando Jesus aqui no versículo de número 40, quando ele diz aqui no versículo de número 40, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Então eu o ressuscitarei no último dia. Pois bem, a vontade do Pai é que todos que vierem ao Filho sejam aceitos e não se percam. Que todos que vierem ao Filho, que virem o Filho e crerem nele, recebam a vida eterna. Mais uma vez o Senhor falando sobre a vida eterna. Mais uma vez o Senhor te prometendo, aleluia, a vida eterna. Olha, Ele, nesta noite, Ele te convida a fazer uma reflexão na sua vida, para que então você possa então ser, aleluia, herdeiro da vida eterna. E esse convite o Senhor faz a você nesta noite, que está afastado do caminho do Senhor. Amados, há tempos atrás nós não tínhamos certeza do dia seguinte. Agora então que nós não temos mesmo, porque aumentou a dificuldade sobre a vida humana. A incerteza aumentou e a dificuldade também. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração, porque Jesus é a vida eterna, Ele te promete a vida eterna. E aí nós vamos louvar o Senhor, e logo depois estarei orando por você que está do outro lado, para que você possa ser também abençoado com essa vida eterna, porque o Senhor quer te abençoar. E assim, em nome de Jesus, daqui a pouco nós vamos estar orando, encerrando este culto, em nome de Jesus. Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso mudá-lo, nem merecer.
Deus, que nesta noite o Senhor venha alcançar, meu Pai.